Namaskar, saudações. Open Course VVY 2024 Surya Pranali, a senda solar. Esse é o título e a abordagem que nós traremos para esta segunda série da edição 2024 do Open Course. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando esta nova série de estudos, esta trazendo uma visão bastante, talvez aquela que melhor fundamenta o sentido profundo do yoga, não é? Sendo, portanto, embasada em antigas escrituras como o Rig Veda e também o Agni Purana. Toda a relação que existe entre o conhecimento, a simbologia que expressa esse conhecimento e como acessá-lo, não utilizando eles como um fim, ou mesmo se prendendo a esse conhecimento como algum tipo de dogma, algum tipo de crença, ou mesmo algum tipo de fetiche, mas sim compreendendo toda essa estrutura do conhecimento antigo do yoga como apenas peças simbólicas para que possamos então acessar esse conhecimento, realizá-lo e expandir na nossa experiência e consequentemente na experiência de todos aqueles que irão se relacionar conosco através do yoga. Digo aqui em relação àqueles que irão ou pretendem fazer uma formação profissional em yoga. O Open Course, na verdade, é uma série de estudos preparatórios para a formação profissional em yoga e que, segundo o relato daqueles que têm participado em anos anteriores, é uma experiência que realmente expande, abre a capacidade de compreender o yoga além das linhas bem conhecidas, né, as 4 linhas do tapete ou as linhas dogmáticas de certas escolas, de certos gurus, de mestres, tudo com um intuito meramente financeiro. Então, dentro dessa abordagem, este módulo, né, esta série de estudos do Surya Pranali irá te dar então uma compreensão clara. O objetivo é justamente este, de expandir a sua compreensão com a própria luz, com a consciência, com o fogo, certo? Tudo aqui simbologicamente falando. Então, eu queria já iniciar aqui com vocês algumas considerações a respeito deste termo. Esse termo senda solar, né, por isso Surya Pranali, e ele vai trazer várias conotações muito importantes para todo o conhecimento relacionado não somente ao yoga, mas principalmente ao conhecimento transcendental a respeito do eu, a nossa posição constitucional eterna, já que o yoga ele é apenas, diríamos, uma porta de entrada para todo este vasto campo do autoconhecimento e da autoconsciência ou da autorrealização plena que se busca dentro desses antigos tratados, desta antiga ciência. Então, por esse motivo que nós temos que considerar primeiramente, e aqui mais uma vez eu reforço, toda abordagem ela é apenas para estruturar uma compreensão simbólica, certo? Então, isto vamos considerar também muitas abordagens, muitos conceitos dentro do ponto de vista mítico, ok? A mitologia. Não estamos aqui enfatizando qualquer tipo de divindade, qualquer tipo de Deus, mas sim a compreensão da consciência pura do ser, do eu, certo? E dentro desse ponto, nós temos que considerar então o que seria o Surya Vamsha, que é a dinastia solar. Dentro do contexto antigo da Índia, nós vamos ter 2 grandes dinastias, a dinastia da Lua e a dinastia do Sol. A dinastia da Lua ela é enfatizada ou ela é embasada pela história ou pelas lendas de Ramachandra, né, o grande rei, o grande avatar de Ramachandra. O próprio nome Chandra já indica a Lua. Ao passo que Surya Vamsha, ou a dinastia solar, ela é estabelecida dentro da linhagem familiar dos Kauravas. Em outras palavras, Krishna. Então você tem de um lado a dinastia solar, de outro lado a dinastia lunar. E obviamente a solar é aquela que mais se aproxima do nosso modelo
da nossa configuração humana, certo? Podemos dizer que assim como o sol ele aclara o dia, aclara a realidade, com o conhecimento que é trazido e estabelecido dentro dessa linhagem de dinastias e elas sendo, portanto, pilares, né, de uma certa concepção civilizacional, como eu disse, do ponto de vista mítico, não estou aqui enfatizando qualquer tipo de doutrina, nós vamos entender então que as concepções do Sol, elas são fundamentais, agora sim entrando num campo, por exemplo, da própria astronomia. Nós temos uma configuração dentro do sistema solar, certo? Essa é a nossa galáxia, esse nosso sistema. Ele está vinculado justamente a esta formatação dinástica, diríamos, do Sol. Então, partindo desse ponto, senda solar significa basicamente seguir o caminho do Sol, ou acompanhar o caminho do Sol. O caminho onde há não somente a luz, mas também a vida, já que o Sol é realmente responsável por boa parte das formas de vida que conhecemos. E por isso mesmo nós temos que correlacionar então alguns elementos aqui dentro desta visão do Surya Vamsha. Tá? Primeiramente nós vamos ter Nada, que é o Sol da consciência, né? Ou até podemos entender também como o som, mas aqui especificamente o Sol. Tá? Porque nada, nós já até falamos sobre isso no episódio da série de estudos do A Luz do Conhecimento, esse nada se refere a esta sonoridade, a esse som sutil que ecoa do silêncio da própria consciência humana e que tem sido tratado, ou pelo menos denominado por muitos pseudos pesquisadores, ou até mesmo alguns médicos, como sendo um zumbido nos ouvidos. Claro que nós vamos ter, de certa forma, em determinados momentos, algumas sonoridades, efeitos, claro, do nosso aparelho auditivo, porém, existe um som muito mais sutil que ecoa ali, e com uma certa atenção, meditação, uma autoobservação, você começa a definir realmente o que é esse chiado, o que é esse ruído, do que é esse som. Nada Shabda. Esse nada Shabda, ou esse som, ele é produzido, ele está ecoando justamente numa região onde há um ponto chamado Bindu. E ali é onde realmente se constitui toda a nossa essência individual, podemos dizer. E esse ponto, aí onde nós temos essa definição de nada, ela é também correlacionada ao que nós teríamos como uma réplica do macrocosmo no nosso microcosmo. E isto tem uma conotação direta com uma representação do próprio Sol no nosso cérebro, ou na nossa estrutura sutil de chakras superiores. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais isso com alguns detalhes logo mais. O segundo conceito é o de Pranali, que é a luz da consciência. Pranali também significa canal, significa condução, certo? Por isso a ideia de senda. Entendamos também que a consciência ela é luz e energia, ou energia luminosa, que tem uma frequência e uma determinada vibração. Por isso, essa combinação de luz, frequência e vibração produz esse som nada. Sendo luz, a consciência como luz, naturalmente ela também manifesta então uma senda, um caminho. Como nós sabemos, o nosso sistema sutil ele possui os chakras. Os chakras estão correlacionados com nadis, que faz os canais de conexão entre eles e a ramificação por todo o nosso sistema de energia sutil do corpo. Então tudo isso está sendo definido justamente por esta, diríamos, expansão da própria consciência como som, como frequência e por fim como vibração, pranava. É o som da consciência. Então nós temos o som da consciência, a luz da consciência e o sol da consciência. E o pranava é muito conhecido como sendo o pranav omkara, né? O Om. Também falamos a respeito dele
no estudo de A Luz do Conhecimento. Está ainda disponível e vocês podem assistir aqui na sequência dos vídeos anteriores da base de estudos do Open Course 2024. Podemos então considerar que todos esses conceitos, nada, pranali e pranava, como sendo interior luminescência, que dissipa a nécia escuridão de existência na energia material. Parece complexo, mas não é. O que nós estamos dizendo é a sua luz de consciência. Imagine que esse mundo material, essa realidade na qual nós estamos projetando a holografia a partir da nossa própria consciência, esta é a realidade, ela é sem luz. Por isso mesmo, ela não tem luminescência externa. Depende do Sol. Veja, a luz externa depende do Sol. Sem o Sol, tudo é escuro, ficamos num estado de necessidade, de escuridão. E isto causa realmente uma confusão na nossa existência, pois não sabemos o direcionamento, não sabemos o que somos, onde estamos, como devemos agir. E essa energia material ela não é um problema, ela só não é compreendida. Para compreender, precisamos de luz. Para eliminar a escuridão, eliminar a necessidade, e essa luz, externamente, como eu disse, é a luz solar, internamente é essa luz de luminescência interior, é a luz da consciência. Então essas três definições, nada, pranali e pranava, elas estão correlacionadas na constituição do nosso ser. Isso é fundamental de ser entendido nesse ponto. Aí devemos considerar então algumas escrituras que vão trazer a definição sobre o Sol, ou especificamente sobre Agni. E aqui é um ponto importante a ser considerado. Nós temos que pensar o seguinte, nós temos termos aqui, Agni é fogo. O fogo tem uma característica muito semelhante devido à sua luz, ao seu calor. O Sol tem a mesma característica, certo? Então veja, nós temos o Sol no espaço, ou nos céus. Nós temos o Agni aqui no planeta, aqui na Terra, podemos dizer. E depois nós temos a consciência no próprio eu. Correto? E os três estão relacionados. No céu, Surya. Na Terra, Agni, que também está presente no nosso corpo, já que o nosso corpo é constituído de terra, água, fogo, ar e éter. Mas no caso, Agni vai estar também presente como Agnya, Agnya Chakra, o chakra frontal, ou o primeiro olho. Correto? Então, nós temos aqui que entender já essa correlação, porque nas escrituras nós vamos ter muitos pontos sendo colocados, como eu disse, são muitas vezes expressões definindo uma visão mítica, uma estrutura simbólica para o inconsciente, para construir na nossa razão uma definição do que é esse ser que tudo abarca. Não é? Então, temos que entender o contexto histórico de tudo isto dentro da construção de um imaginário das civilizações antigas. E aqui entra um detalhe importante também que eu devo considerar com vocês, que todo esse conhecimento, segundo o relato do próprio Bhagavad Gita e de outros Puranas, vão falar sobre esse conhecimento, vamos especificar como sendo o próprio conhecimento do Bhagavad Gita. Ele foi transmitido para Arjuna há pouco mais de 5.000 anos, de acordo com os dados em relação à batalha de Kurukshetra. Mas esse conhecimento é explicado no capítulo 4, havia sido também transmitido a Vivajvan, que na época era a divindade solar, Vivajvan ou Vivajvat. Quer dizer, esse conhecimento havia sido transmitido então para a divindade solar. E aqui não se refere apenas à divindade solar desse nosso sistema, mas sim a todos os diversos e infinitos sistemas solares. Quer dizer, o conhecimento que está presente, diríamos, na matriz criadora de todos os universos, é um conhecimento único, é um conhecimento intrínseco.
Porém, a forma como esse conhecimento vai ser apresentado, estabelecido, depois multiplicado, né, transmitido e, consequentemente, atualizado, que é o que nós estamos fazendo atualmente, é basicamente o mesmo conhecimento. Porém, a forma como nós entendemos ou como nós nos comunicamos aqui é diferente, naturalmente, de como é comunicado ou como é transmitido em outro universo, em outro sistema, em outras galáxias. Certo? Porém, é como o princípio, assim como o hidrogênio que você encontra aqui, você também encontra em praticamente todos os diferentes planetas, universos. Não é? Porque é o princípio atômico mais comum, o elemento atômico mais comum em todos os sistemas conhecidos até então. Da mesma forma, esse conhecimento, ele é um conhecimento intrínseco em tudo que está dentro do campo da criação. E isso não é gratuito, porque como foi um conhecimento transmitido a Vivajvan, a divindade solar, temos então uma premissa de que o conhecimento tal qual é desde sua origem é um conhecimento que está presente também naquilo que o Sol promove, luz, calor, energia. Então, a luz solar não é somente energia, assim como o Sol não é somente uma estrela, ou um planeta, ou um astro. Então, isso a gente deve compreender fora de contextos míticos, ou religiosos, ou culturais, mas sim como um ponto de vista, um ponto de compreensão mais metafísico mesmo, ou, se preferir, científico. Então, desse modo, o Agni Purana é a escritura, uma das mais antigas que compõe os Vedas. Ela vai relatar vários e vários aspectos relacionados ao início dessas civilizações com base nessas divindades que eram entendidas como divindades. Mas lembre-se, essas escrituras estão construindo o imaginário de civilizações muito antigas. Então, o fogo é, na verdade, o começo de todos os outros elementos. Diferente de imaginar que a terra, né, que é a mais densa, ou que o ar, que é mais sutil. Segundo o próprio Agni Purana, tudo vem a partir do fogo. E aqui o fogo não é somente o fogo material, né, o fogo elemento, mas sim o fogo como consciência, devido à luz, devido à sua capacidade de iluminar, de aclarar, e relacionado ao Agna Chakra, a capacidade então de perceber, de ver, mas não ver com os olhos físicos, sim com a própria consciência. Então o fogo aqui dentro do Agni Purana tem essa conotação. Se tirarmos todas as coberturas, camadas semânticas, teríamos então uma clareza muito, muito definida em relação à consciência. O fogo entendido como consciência, o Sol entendido como consciência. Então o Sol como uma consciência planetária, cósmica. O fogo aqui na Terra como uma consciência estabelecida pelo homem, por isso a ideia de que o homem descobriu o fogo. Isso é lenda. Aí nós evitamos de acreditar em mitos, mas passamos a acreditar em lendas. É claro que o homem não descobre o fogo, ele desperta para o fogo, desperta para a consciência de que ele tinha uma relação com um campo de energia, como nós vimos, a energia material. Temos que considerar então essa história do fogo como senda da luz, uma forma simbólica do Sol Surya, onde nós temos então que ver, né, essa representação de Surya como algo um pouco diferente. Na verdade, o que é dado nas escrituras é justamente isto. O Agni Purana fala que o Sol então ele é comparado com uma carruagem, que era a forma de um disco, puxado por 7 cavalos, e que essa suposta força de consciência que está nela tem 2 lotos carregadas em sua mão direita. Pingala reside ou preside o portão solar com Agni, brilhando em 12 direções, que são os 12 chakras, ou os 12 zodíacos, também podem ser entendidos. Então vemos aqui no Agni Purana, tá? A forma simbólica do Sol, Surya, é um disco com 7 cavalos, 2 lotos na mão direita. Vamos pensar aqui um pouco. Veja, um disco central, 7 cavalos, 7 chakras.
2 lótus, hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Anote esses detalhes, tá? Que embora possa não parecer, a relação é total. Então, Pingala preside o portão solar com Agni. Pingala aqui é o canal que está ligado ao fluxo de energia prana que sobe, né, que ascende ao nosso sistema. E essa Pingala é, na verdade, a própria emanação, né, do nosso sistema energético. E ela é a polaridade solar, tá? Isso também já foi falado, nós vimos isto. Está ligado ao sistema de energia vital. Rig Veda, a história do fogo, a senda da luz. Criado em 3 locais, é o que vai dizer no Rig Veda a respeito do Sol, né? Diz que o Sol, então, ele apresenta-se, ou ele se encontra em 3 lugares. Como eu falei, né, nós vamos ter na água como Savitar, no ar como Vata e no espaço como Surya. O plexo solar cardíaco e laríngeo. Aí nós teríamos então na água, né, a manifestação do Sol como Savitar, no coração como ar, Vata, e não é o Vata do Ayurveda aqui, e também por fim teríamos o espaço Surya, que aqui estamos falando do Akash. E aqui plexo solar cardíaco e laríngeo são os 3 chakras, né, o chakra solar, do plexo solar, Savitar, o plexo vital, né, o nosso Anahata Chakra cardíaco, e depois o laríngeo, o Vishuddha Chakra. E aí nós temos uma relação então biológica, vital e consciencial. É uma conexão, o coração faz a conexão justamente com os chakras inferiores, com os chakras superiores. E aí temos uma relação de Surya com Savitar. Por exemplo, no mantra Gayatri se entoa Savitur, se referindo a Savitar. E Savitar é o sol na água, é o fogo na água. E aí tem um ponto importantíssimo que pouco se fala, principalmente nas escrituras mais recentes, as versões recentes dos Vedas e as interpretações já dos últimos 700 a 1500 anos, onde são separadas essas 2 divindades, essas 2 manifestações de Surya e Savitar, dizendo que são 2 seres diferentes. Portanto, nós vamos ter uma visão um pouco equivocada em relação ao que é ou quem é esse Savitar. Porque no Rig Veda vai se mostrar que o Sol possui 2 esferas, ou possui 2 polaridades, uma polaridade Surya e uma polaridade Savitar, uma polaridade de fogo e uma polaridade de água. Mas quando você pega outros pontos que estão, diríamos, codificados no Rig Veda, e você correlaciona esses versos, você vai começar a entender que, na verdade, Surya é essa divindade solar no espaço, ou nos céus, ao passo que Savitar se refere ao Sol na água. E qual corpo é feito de água? Naturalmente o corpo humano. Certo? Então, a relação que existe, que eu comentei no início, sobre o nosso corpo ou a nossa estrutura de chakras superiores, eles estarem ali feitos de tal forma com que haja uma conexão microcósmica do macro em nosso próprio corpo, em nossa própria estrutura, como se realmente esse Sol, e não somente um Sol Savitar, mas esse Sol Savitar representando o próprio Sol central. Assim como nós temos o Sol central das galáxias, temos no nosso corpo também um Sol que emana a energia. E esse ponto está relacionado com o Bindu Visarga. E esse Bindu Visarga é onde recebe toda a energia do Karana, do chakra causal. Sendo que dali, então, o nosso corpo é nutrido com a energia da imortalidade, o Amrita. E em oposição a esta energia, que é de Savitar, a polaridade solar, nós vamos ter também o que é mais cultuado justamente pelas linhas que vêm da dinastia de Chandravamsha, da dinastia lunar, uma certa
correlação e dependência até mesmo do mito de Somarasa. Assim como nós vamos ter o Amrita do Sol, nós vamos ter um Amrita da Lua, que é o Soma. Mas tem uma conotação totalmente diferente desta. E aí, só para concluir esse ponto, veja, então nós temos diríamos, uma natureza solar no nosso próprio sistema de chakras. Está no centro do nosso sistema de chakras. E esses dois, tanto o Surya emana a energia para todo o sistema solar, como Savitar emana a luz de energia, consciência, nos corpos d'água. E esse mesmo corpo d'água que nós conhecemos como sendo nosso, constituído de uma boa parte de água, o próprio planeta que é chamado Terra, ele também é constituído de boa parte de água. Isso porque Bhumi, ou Gaia, também é constituída de elementos que absorvem as energias informacionais ou de códigos que são trazidas pelo Sol. Assim como o nosso corpo, as nossas células absorvem essa energia de códigos do Sol. E as próprias células decodificam isto, como por exemplo através dos sonhos. Embora tenhamos toda uma história, já uma longa bibliografia acadêmica e de vários nomes estabelecendo teorias do sonho com base no nosso inconsciente, nos dá uma ideia bastante vaga sobre o que é o inconsciente, sobre o que é a própria consciência, em relação à memória, em relação à estrutura dos sonhos. Porém, de acordo com a visão desta senda solar, ou mesmo do Surya, nós vamos entender que os sonhos, assim como todas as nossas memórias, estão a nível celular. São as células. São pequenos pendrives, ou pequenos módulos de memória que são armazenadas como códigos. Inclusive sabemos, né, a respeito dos códigos genéticos, a existência deles. Enfim, a água é um elemento de transmissão, né, transmite, condutor de energia. Por isso mesmo o nosso corpo, então, ele é constituído de células, e essas células são também armazenadoras de energias, armazenadoras de códigos, de informações, de conhecimento. Assim como o Sol, Surya, emana energia que é captada pelo núcleo da Terra, e depois essa energia ela é novamente retransmitida para a atmosfera, que vai se refletir e fazer todo um processo de ir e vir entre o núcleo da Terra, a atmosfera, e depois refletindo novamente para a Terra, e aí sendo captado pelo corpo humano. Então nós captamos a energia que emana do próprio planeta, que capta do Sol e retransmite para o nosso corpo através do sistema eletromagnético do planeta. Porém, o nosso corpo também pode absorver essa energia ou captar essa energia diretamente do Sol. E qual a finalidade disto? Aquilo que está relatado nos antigos tratados, como no Rig e no Agni Purana, é basicamente despertar, ativar todo esse potencial de energia que está armazenado nas nossas células, no nosso sistema genético, há milhões e milhões de anos. E ao resgatar esses códigos, ativá-los, nós estamos, na verdade, restabelecendo a nossa consciência yogi, restabelecendo a nossa consciência como seres eternos, plenos de conhecimento e dotados de uma fonte infinita de bem-aventurança. Então, aí está um detalhe importante de ser considerado, porque muitas escrituras, se não quase que todas elas, têm na verdade uma camada semântica que nos impede de acessar o conhecimento do que ele realmente está expondo. Então, isso com certeza pode ter alguma conotação, às vezes até mesmo de manipular o acesso a esse conhecimento, a essas informações, como também uma limitação humana mesmo. As escrituras, os textos, tudo que é escrito é, na verdade, a expressão da limitação do próprio ser humano que o coloca ali no papel ou coloca ali como códigos escritos. Mas vamos em frente porque tem muita informação importante aqui. Então nós vamos pensar novamente nessa forma simbólica do Sol, Surya, que é dito então no próprio Agni Purana,
quando fala de Agni, o fogo, se relata também a natureza de Surya, do Sol, dizendo que o Sol, então, ele é como uma carruagem em forma de disco, que é puxada por 7 cavalos, aqui eu já coloco como 7 chakras. Então o que você observa é que o que é puxado por 7 chakras? Uma carruagem, na forma de um disco. Essa carruagem naturalmente é o próprio corpo, mas não é o nosso corpo de carne e ossos, mas é o corpo de energia, certo? Nós até falamos sobre isto na luz do conhecimento. E podemos relacionar isto com o próprio corpo de luz, o Merkaba, e também o próprio Siddha, Deha, Pranali. O Siddha Deha é o corpo perfeito, é um corpo então que está dentro de um invólucro, mas não é um invólucro preso, mas sim um invólucro de energia. Enfim, todos os elementos que descrevem esses textos, eles estão descrevendo algo para que o nosso imaginário compreenda aquilo como sendo algo, muitas vezes, entendido externamente, mas na verdade está falando do próprio eu, porque tudo isto é consciência. Tudo isto é consciência. Então é a consciência expressando-se através de uma outra consciência, para que essa consciência que agora acessa os textos, acessa esse conhecimento, desperte a sua própria consciência. E esses 7 chakras que puxam essa carruagem em forma de disco, esses 7 chakras são alimentados pelo prana, como chit, chit consciência. Então é a consciência que alimenta prana. Né? O prana conduz a consciência e alimenta os cavalos, os chakras. As rédeas, aqui no caso as rédeas de Pingala, porque é o canal solar, está ligado à narina direita, é a polaridade masculina ou positiva, que eleva a consciência ao Agni, quer dizer, tira a nossa consciência dos níveis mais baixos e eleva para o nível de Agni. E o Agni aqui está relacionado ainda ao nível de plexo solar. Então já é fazer essa transição do plexo raiz, né, do Muladhara Chakra, para o próprio plexo solar, o Manipura Chakra, trazendo inclusive o Swadhisthana Chakra, chakra reprodutor. Porque a relação de transcendência, de conexão entre o plano inferior humano para o plano superior, do super-humano ou do eu superior, começa no Manipura Chakra, o plexo solar, onde está Agni. Depois acima o cardíaco, que é justamente a ponte de conexão com o Vishuddha, o plexo laríngeo, que é o espaço, o etéreo, o akáshico. E assim revela a visão, as formas a partir do fogo biológico de Kundali e que restaura Pranali. Então aqui nós vamos ter a combinação dessas duas. Pranali está ligado, portanto, à consciência. Porque a consciência que comanda é Agni. A tradução de Agna Chakra é o chakra de comando, o chakra que conduz, o chakra definidor da rota, da senda. É a consciência. Ao passo que Kundali é o fogo biológico, é a energia vital presente no corpo e que dá todo o movimento. E essa mesma natureza de Kundali é a energia Shakti, é a energia que envolve toda a nossa consciência nesse campo de energia material. Porém, essa energia material ela é apenas um elemento, apenas uma dimensão dela, porque ela é também espiritual, é transcendente, é divina. Tudo, em última instância, é consciência e energia. Então, através dessa ideia, que é apresentada por uma simbologia do próprio Sol, nós temos todo o processo de ascensão da consciência através de Kundali se unindo a Pranali. Agora veja a correlação de tudo isto. Né? Essa ideia de um Sol, que é um disco, que emana energia, que está sendo puxada pelos cavalos e tudo mais, na verdade tem uma réplica micro na nossa estrutura cerebral. O cérebro possui, ou melhor, a região craniana possui ali os 7 chakras estabelecidos. E além dos 7 chakras, você vai ter também outros pontos vitais. E o próprio Agna Chakra trabalhando
em diferentes pontos da nossa região craniana. Geralmente se fala do Ajna Chakra como sendo apenas o chakra frontal, né, ali na testa, mas não. Ele tem vários pontos verticais ao longo da testa até o topo da cabeça, mas também existem outros pontos vitais ao redor. E ao lado nós temos essa imagem em círculos, um dentro do outro, representando o que seria, né, a estrutura dos chakras a nível de consciência. Quer dizer, os chakras não estão posicionados verticalmente, mas sim eles estão horizontalmente alinhados como formas discais, um dentro do outro, sendo que o núcleo é o próprio eu, a própria consciência individual, que seria esta a visão, certo? Olhando do topo da cabeça, nós teríamos então como que a formação de uma pirâmide, só que uma pirâmide redonda, uma pirâmide afunilada, certo? E esse afunilamento vai se concluir realmente lá no topo, aonde se une, portanto, a nossa consciência com o todo. E no topo da cabeça, justamente onde tem o nosso ponto central do Sahasrara Chakra, onde também temos o Brahmandra, que é o canal por onde flui a nossa vitalidade ou a nossa própria essência na relação com o Absoluto. Nós temos o Shushumna, que é o canal central. Esse Shushumna percorre toda a estrutura vertical dos chakras e é a partir do Shushumna que é alimentado todo o sistema vital do corpo. E o Shushumna é revestido, ou ele reveste diferentes camadas. A camada mais interna vai se concluir no topo da cabeça, e por onde passa então o canal Brahmandra, e que liga, né, o que é conhecido aí como o fio de prata, certo? E aqui atrás, essa região que aparece atrás, ali sinalizado no círculo maior, que tem um ponto no centro, é a primeira imagem à esquerda aí da tela para vocês. Atrás tem aquela estrutura óssea que é onde vai estar localizado, portanto, o Bindu Visarga, com o chakra causal. E assim como nós temos o nosso campo toroidal no sistema cósmico, né, do sistema, o próprio planeta tem, o nosso crânio também possui toroides, que é o menor. Depois nós vamos ter um campo de toroides no nosso corpo, que vai integrar 12 chakras. Então tudo isso está numa relação muito perfeita dentro da estrutura. No final, o que nós vamos realmente buscar, ou o que nós podemos alcançar com tudo isso, é a aquisição do corpo de luz líquida. O próprio sangue humano, o sangue do nosso corpo, é uma estrutura de luz líquida, constituída de minérios, constituída de elementos bastante, diríamos, de recepção da luz do Sol. Essa luz, ou esse corpo de luz, que na verdade é energia consciente, está presente na consciência celular. As células são conscientes. Portanto, tudo é um campo de consciência, a projeção corpórea holográfica. Imagine que tudo que nós vemos, tudo que nós percebemos, tudo como nós notamos na criação é, na verdade, uma projeção desse centro de consciência, como nós vimos aqui atrás nessa imagem, certo? Desse centro de consciência, desse pontinho branco no centro desses círculos, poderia ser entendido como a consciência. Ela então emana, embora aí esteja representando o chakra, imagine como um sonar, né? Na verdade, a nossa consciência ela atua no campo telepático, tá? Como sendo um sonar que emana, pulsa e depois recebe de volta numa pulsação em frações de segundos, coletando as informações e compreendendo o seu campo. Tudo é consciência e nós, cada um, somos um núcleo de consciência emanando pulsações em forma de sonar dentro desse espaço infinito e ilimitado. Então, através desse conhecimento, e principalmente através da prática, nós podemos reprogramar o campo quântico de nossos registros. Isso no yoga, e principalmente na psicologia do yoga, vai ser definido como o Akash. E dentro desse Akash nós vamos ter os sanskaras, que são os registros inconscientes que estão definindo, delimitando os nossos comportamentos, atitudes, ilusões. E assim como nós vimos
o próprio desenho aqui atrás, volto novamente para você reforçar, certo? Esse à direita com os círculos, nós teríamos então ele já definido aqui na estrutura do corpo. Quer dizer, nós teríamos então, partindo do Sahasrara Chakra no topo da cabeça, esse sonar, portanto, ele vai se densificando em cada chakra ao redor do corpo, na linha vertical do corpo, desde o chakra sacro, sacro coxígeno, né, que seria o chakra raiz, ou Muladhara Chakra, até o topo da cabeça. Porém, nós temos outros chakras que extrapolam esses 7 que nós conhecemos. E dentro dessa dimensão dos 12 chakras, que também é por onde a luz de Surya emana, como foi visto, e que ali fala sobre os 12 zodíacos, mas também os 12 chakras, isso vai criar o nosso campo toroidal, que integra esse ponto, que é o 8º chakra, que está lá na Terra, com o 12º, que está lá no alto. E dentro desse círculo você cria, portanto, um corpo de energia. E esse corpo de energia, dentro do contexto metafísico das escrituras, é o seu universo, é o seu campo, o seu kshetra. E é dentro desse kshetra que nós realizamos tudo, compreendemos tudo e expandimos tudo. No fundo, toda a expansão de conhecimento, pesquisas, né, desde espaciais até pesquisas no campo nanodimensional, tudo não passa de um campo da consciência de cada indivíduo sendo explorado pelo próprio indivíduo. E à medida que esse indivíduo compartilha esse conhecimento com outros, e dependendo do tipo de assunto, tipo de conhecimento, você vai criar então uma certa redoma com esse conhecimento, como por exemplo o fetiche religioso científico, né? Você nega religiões, mas aceita os dogmas científicos, aceita dogmas de todas as formas. Então tudo isso na verdade é uma codificação, diríamos, coletiva de um ponto de vista em comum. O objetivo do yoga não é estabelecer, embora as escrituras do yoga vieram ao longo de histórias antigas, períodos antigos, estabelecendo certos parâmetros, certos paradigmas, para que se estabelecessem alicerces. Por um lado, isso foi cumprido porque até hoje nós temos acesso a esse conhecimento, graças a essa perpetuação desse conhecimento dentro de uma linhagem discipular, de mestres, discípulos, guru, parampara. No entanto, chegamos no momento em que as nossas capacidades estão todas prontas para o entendimento direto desse conhecimento, sem a necessidade de se submeter a certos dogmas, a certas doutrinas, para entender um conhecimento dentro de determinados departamentos ou compartimentos da nossa consciência. Quando na verdade todo o conhecimento do yoga, como ele é justamente para liberar ou até mesmo libertar a nossa consciência de todos esses condicionamentos. Tudo está favorecendo esse processo de ascese da consciência, esse processo de evolução da consciência. Estamos há pelo menos 5.000 anos galgando esse processo. Delegamos demais. Chegou a hora de realmente assumirmos as rédeas. É isso que é exposto no Bhagavad Gita, porém, numa conotação que é distinta da conotação religiosa, né? Quando Krishna diz, armado do yoga, levante-se e lute. Ele diz, armado com o yoga, o conhecimento do yoga, a prática do yoga, vai e lute. Ele não fala para você ficar sentadinho recebendo a lição já toda mastigada. É você experienciar realmente o conhecimento. E dali nós temos então o conceito de Vedya. Vedya é o conhecível, aquilo que deve ser conhecido. Se refere à consciência cognoscível, a consciência que conhece, a consciência sobre aquilo que é conhecível. Então nós teríamos que estabelecer nesse parâmetro conhecer, praticar e expandir. Nós captamos do campo eletromagnético ou do campo de experiências que nós temos, porque nesse campo de experiências, no kshetra, né, ou no campo de atividades, tudo é energia
de atração e repulsão. O que nós captamos desse campo através das experiências, por isso a experiência nos promove possibilidades de evoluir. O que captamos, recolhemos, nós então gestamos no campo de Chid Akash. Aqui vamos falar sobre a consciência individual. Esse campo eletromagnético, onde é captada a informação, é na verdade o inconsciente coletivo. Vamos usar aqui um termo fácil, embora seja ainda próximo, não é o conceito definitivo. Estamos falando aqui como o próprio Akash. Mas Chid Akash se refere ao aspecto de consciência subjetiva que sonda, no sentido de sonar, no sentido de adentrar um campo novo para uma experiência subjetiva em um campo objetivo. Como uma pessoa que vai a uma festa e encontra ali centenas de outras pessoas. Entende? Todas as pessoas estão no campo objetivo, porém cada uma está captando aquela experiência naquele campo, no seu campo subjetivo. Isso é Chid Akash. E por fim, ao coletar e gestar essas informações, essas experiências, nós expandimos em transmissão amorosa. Tudo é processo de reciprocidade amorosa. E transmissão aqui já começa a ter uma definição própria daquele que vai atuar de alguma forma para ajudar outros a acenderem suas chamas de conhecimento, né? as suas tochas de conhecimento. Ou, dito de outra forma, nós vamos ajudar as pessoas a se iluminarem, né? Aquele que vai ensinar yoga, os professores, principalmente os professores que estão ligados ao autoconhecimento, tem a finalidade de ajudá-los a acender a sua própria chama espiritual, seu Agni da consciência, o Agna Chakra. Então, para dar assim um contexto agora mais prático, né, nós temos que falar sobre algumas técnicas. Eu vou aqui apenas nomeá-las, mas não vamos aprofundar tanto, a não ser em Surya Namaskar. No curso de formação, né, da nossa formação VVY de instrutores de yoga, nós estudamos esses elementos, certo? Mas aqui, naturalmente, como é um estudo preparatório, nós vamos apenas falar um pouco sobre o Surya Namaskar. Mas dentre as técnicas, aqui são apenas 3, tem outras e outras técnicas que podem ser utilizadas com esse propósito de conectar a consciência individual com a consciência solar. Surya Namaskar, que é a técnica basicamente de Vinyasa Krama, em que você faz movimentos com o corpo através de 12 asanas, que na verdade são 6 asanas dobrados, repetidos, e você vai trabalhando isso de acordo com a respiração. Isso é chamado de Vinyasa Krama. Tá? É bastante conhecido. Surya Namaskar, portanto, é a consciência psicomotora da vitalidade conectiva. É onde você faz uma reconexão da sua vitalidade respiratória com a sua vitalidade física motora, dos movimentos do seu corpo. Tá? E isso cria uma conexão, uma reintegração da sua energia vital com a energia que está em todo o campo, consequentemente, a energia que emana vibracionalmente do próprio Sol. E aqui é importante entender também que o contexto em que Surya aparece, existem textos muito antigos que já falam de Surya Namaskar, então é considerado uma das séries mais antigas do yoga. Você vai encontrar também muitas civilizações antigas adoradoras do Sol. Namaskar, adoração, saudações. Certo? Então você vai ter, mesmo na própria Índia, templos a Surya, ao Deus do Sol, ou a divindade solar, consciência solar. Você vai encontrar no próprio Egito, né, na Mesopotâmia. Você vai encontrar nos povos das Américas pré-colombianas, os maias, incas, astecas, os próprios índios, né, as diferentes etnias indígenas também têm uma relação muito forte com o Sol. Isso não é algo gratuito. E também não foi por acaso que houveram grandes expedições a partir de 1500 para destruir todas as antigas culturas adoradoras do Sol, quando na verdade passa a se adorar uma outra personagem vinda de Mitra, o mito de Mitra, que nada mais é do que o Sol, é um outro nome também presente em relação ao Sol, Mitra. Então é importante entender assim que havia, em tempos remotos,
uma consciência planetária na relação com o Sol. Isso foi perdido. Surya Drishya é a consciência do código solar. Aqui se refere ao que hoje é conhecido por um grande mestre indiano, que não é mestre de yoga, mas é um estudioso e se dedica ainda a transmitir esse conhecimento, do sun gazing. É uma técnica que tem que ser feita com muita cautela e com determinada orientação de observar, olhar o Sol, no momento em que nasce e no momento em que se põe. Né? E aí tem várias abordagens e benefícios, porém o que ele mais enfatiza é o fato de que essa luz solar vai ativar os nossos códigos celulares, né? Os códigos que estão nas nossas células, no nosso sangue, restabelecer o nosso sistema, restabelecer os códigos genéticos e, naturalmente, amplificar a nossa capacidade de entendimento da realidade com a própria luz da consciência. Tudo isso está dentro dessas teorias de sun gazing que vem do Surya Drishya. E esse Surya Drishya, inclusive, que Drishya é de ver, né? A visão a partir do Sol, mas não o Sol, mas sim o Sol da consciência, de Drishya. Nós temos uma área dentro do yoga que estuda a abordagem terapêutica do Sol, certo? Isso tem, inclusive, tem livros em relação a isto. Na segunda aula eu vou trazer bibliografia, vai ficar disponível também esses livros, tá? E por fim nós temos o Surya Tantra. Como eu falei, estou colocando apenas 3 opções aqui de praticar esse conhecimento sobre a consciência solar. O Surya Tantra, nós tivemos um estudo recentemente, onde abordamos então as técnicas, ou uma técnica específica para trabalhar o Amrita, o néctar imortal, a consciência do néctar imortal. Entende? Existe um conhecimento antigo e que tem sido trazido aos poucos por pessoas que não conhecem muito bem a respeito dessas tradições e acaba ficando um pouco confuso. Então, nesse estudo sobre Surya Tantra, nós abordamos essas duas polaridades, essas duas energias de Ida e Pingala, masculino e feminino, positivo e negativo, no trabalho de ascese da consciência, e ao mesmo tempo em que você revigora todas as células do seu sistema, do seu corpo, justamente pelo aproveitamento dessa energia líquida, conhecida como Amrita, que é o néctar da imortalidade. E aqui nós teríamos uma demonstração, né, do Surya, uma sequência do Surya Namaskar. E o que é fundamental no Surya, isso a gente estuda no primeiro módulo da formação de profissionais em yoga do VVY, nós temos então todo um processo simbólico, né, do nascer ao pôr do sol. Você tem ao mesmo tempo todo um movimento sincronizado de respiração e movimento corpóreo, que vai naturalmente alimentar os 7 cavalos da carruagem. Quando você pega os textos e estuda separadamente, as coisas não ficam muito claras. Mas quando você entende um pouco a estrutura semântica, entende um pouco da própria estrutura da língua sânscrita, reflete, medita e principalmente acessa a sua consciência intelectiva, aquela que lança a luz para entender o que tem ali. Não precisa de tudo isso, eu estou só tentando esboçar um pouco mais claro para vocês. Você vai entender que, na verdade, esses 7 cavalos são 7 chakras, que a carruagem é o próprio corpo, e que todo movimento que é feito no Surya Namaskar, e aí, claro, existem estudos para isso, existem livros, mas eu vou aqui sintetizar um pouco, todo o seu sistema físico, biológico, é restabelecido. Toda a energia do seu corpo. Porque você ativa os 7 chakras. E é uma sequência que não tem posturas de torção, não tem posturas de invertida. Tem semi-invertida no caso. O Adho Mukha, cachorro de face para baixo. Mas mesmo assim, o movimento respiratório, Pranali, com o movimento físico do corpo, Kundalini, você tem então a integração desses 2 polos de energia
e naturalmente o aquecimento. O aquecimento que ocorre é justamente a ativação solar em seu corpo. E naturalmente, se nós temos uma compreensão um pouco mais técnica do que ocorre durante o movimento respiratório, e isso é base também do próprio Vinyasa Krama, nós vamos entender que existe o movimento de inalação e o movimento de exalação, basicamente, muito simples. E entenda que você respira, o corpo está apenas refletindo aquilo que está ocorrendo a nível mais profundo. A consciência na sua conexão com o corpo físico, a estrutura energética em seu corpo físico. Portanto, a definição básica de entendimento da nossa realidade a partir da respiração é que quando você inala, você se expande para fora. A sua consciência como respiração, ela se expande para o campo. E quando você exala, a sua consciência vital, ela se expande para dentro. Inclusive existe uma técnica que se baseia nesta prática, onde você faz uma inalação, você expande para fora, concentrando-se no som Nad, Nad Shabda, e ao exalar você projeta mentalmente a luz na região do Agna Chakra, a expansão interna. Então você inala expansão externa, inala, exala agora expansão interna da consciência, usando a respiração. Por isso o Surya Namaskar ele trabalha essas duas áreas, a parte física, com os movimentos dos asanas, e a parte respiratória, fazendo essa integração externo e interno, tudo na consciência. Isso promove, portanto, esse equilíbrio, né, de toda a ativação energética do seu corpo, a integração, como eu disse, do chakra do plexo solar, Manipura, na região do cardíaco e depois Vishuddha. Então aqui você tem abaixo do cardíaco os chakras básicos, ligados mais à estrutura biológica, fisiológica e até mesmo mais primitiva do nosso corpo, da nossa existência, dentro de uma estrutura de células conscientes. E acima do coração nós já temos o trabalho todo sendo feito a nível de ar e éter do espaço, para depois alcançar a mente no Agna Chakra. Certo? E tudo isso sendo ativado então por essa luz de consciência. Tudo é consciência, o nosso corpo internamente também é consciência, e o nosso corpo biológico é constituído de células. As células são pequenos núcleos de consciência que vivem em nossa consciência ou estão interligadas conscientemente no nosso campo de consciência. Tudo isto é realmente magnífico. E aí nós temos que perceber um detalhe, né, que a consciência consciente, o campo neural, o campo de consciência. Porque dentro do nosso campo de estrutura cerebral, nós temos ali um grande cosmos, né, um campo neural. E ali, na verdade, o que nós temos é uma consciência consciente. No nosso campo de consciência existem outros núcleos conscientes. Cada célula, cada neurônio, cada partícula, tudo é autoconsciente, e só é autoconsciente porque estão existindo como expansões da nossa própria consciência em nosso campo de consciência. E aí nós temos que considerar também esse mesmo estado de consciência consciente como sendo o nosso campo celular, que também ocorre no nosso campo de consciência. As nossas células, a gente vê as células e estamos acostumados a vê-las ou em microscópio, e dependendo do estado a gente vê apenas pequenos círculozinhos, ou se nós observamos as imagens em livros, vamos ver apenas pequenos globos que parecem feijões cortados ao meio, Mas na verdade tudo é energia, tudo é consciência, se interrelacionando, é como um sistema neural biolíquido do nosso corpo. Certo? Com núcleos de energia vital, de prana, núcleos de vida, e que é uma composição expansiva da nossa própria natureza individual, de seres individuais, seres espirituais. Então essa dicotomia muitas vezes criada entre o corpo, a matéria, é maia, é ilusão, temos que negar o corpo, isso aí é uma certa
inocência, um pouco ainda infantil em relação a entender realmente toda a dimensão da consciência humana. Que nada é ou não é inferior à própria consciência espiritual. Não há essa dicotomia nesses moldes. E não poderíamos deixar também de considerar que essa energia ou essa consciência consciente, certo? Que vai dar a estrutura a todo o nosso campo genético, nossa estrutura genética, nossos códigos genéticos. Todo código genético é também consciência consciente. É um núcleo de consciência que é consciente de si. E por isso faz parte da estrutura no nosso campo de consciência. A própria origem da vida, a natureza da vida, não é? É um processo de consciência que se divide da unidade em dualidade para uma tríade, e assim vai se dividindo e se expandindo. Então a consciência vital é uma consciência que se expande. Por isso a vida ela não tem fim. A vida é eterna. A estrutura que ganha dentro dessas formas, ela é temporária, pode durar alguns anos, 100 anos, mas a força viva, a consciência, é imortal. E isto é o que vai nos dar uma certa definição, uma certa concepção da consciência evolutiva. Independente da estrutura que compõe o nosso corpo, que compõe a nossa estrutura física, que compõe as diferentes faixas de frequências e vibrações que vão unir, integrar terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego, independente de tudo isto, tudo o que é vivido por cada uma dessas espécies, formas, manifestações que envolvem a consciência é apenas para o processo evolutivo da consciência. Isso coloca por terra, inclusive, as teorias de karma, porque nós não estamos aqui pagando karma, não estamos aqui apenas para, de alguma forma, cobrir, né, o nosso cartão de crédito da vida passada, e tudo que acontece é culpa da vida passada. Isso tudo é um pensamento muito antigo, ultrapassado para essa nova consciência que está já presente aqui no nosso planeta, nosso universo, na nossa realidade. É apenas ativar a nossa luz interior, a nossa consciência, para entender o real que está aqui presente. Porque, na verdade, independente de serem fatores kármicos ou qualquer outro tipo de crença, o fato é que nós estamos aqui para a evolução. Todas as experiências são para evoluirmos. E não importa as condições que trouxeram essas experiências que estão possíveis para nós. O importante é a consciência da experiência. E é justamente isto que nós tínhamos como ideia trazer para vocês nesta aula 1, dessa série atual que é sobre o Surya Pranali, a senda solar. Desse modo eu quero concluir essa aula com você e convidar, caso você ainda não esteja participando dessa lista, para poder receber o material tanto da primeira série de estudos desse ano, como também esta atual que a gente está disponibilizando agora, do Surya Pranali, você pode entrar para essa lista, você vai receber o material em seu e-mail, bem como também outras informações importantes que virão em breve. Só para você já ter uma ideia, em outubro nós abriremos as matrículas com desconto promocional especial durante o mês de outubro para a formação profissional de instrutores de yoga de 2024 da formação VVY. Então aqueles que estiverem na lista terão também vantagens para receber o primeiro lote e participar com sucesso dessa formação profissional. Isto que nós estamos oferecendo no Open Course é apenas uma prévia do que a gente aprofunda durante a formação. Muitos temas que são tratados aqui são levados para a formação dos alunos, mas são estudos ainda preliminares, estudos preparatórios. E nós queremos realmente preparar os instrutores para serem os melhores profissionais naquilo que eles fizerem. E como eu disse, é absorver o conhecimento, praticar o conhecimento para poder transmitir de forma efetiva esse conhecimento para a luz na vida de outros. Agradeço sua atenção. Nos vemos no próximo episódio, aula 2 de Surya Pranali, a senda solar.
Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato, estarei à disposição. Muita paz. Namaskar.